Oi, meninos, vamos ver frações aí. A gente já viu uma parte, tá, de números decimais. Agora, a gente tem 3 classificações para as frações: própria, imprópria e aparente, ó. Própria é quando o numerador, quem que é o numerador? A parte de cima. Ela é menor que o denominador, que é a parte de baixo. Então, quando a parte de cima é menor que a parte de baixo, ela é própria. Ela é imprópria quando o numerador, que é a parte de cima, é maior que o denominador, que é a parte de baixo. Ela é aparente quando o numerador divide o denominador. Então, por exemplo, ó, classifica as frações em próprias, a gente vai pôr P, impróprias I e aparente A. Então, ó, 2/5. A parte de cima é menor que a de baixo. Então, o numerador é menor que o denominador. Ó, a parte de cima é menor que a de baixo. Ela é própria. 2 não divide 5, ó. 7/4. A parte de cima é maior que a de baixo, só que 7 não divide 4. Quando o numerador é maior que o denominador e não divide, que aqui não pode dividir, tá? E não divide, 7 não divide 4, e o numerador é maior, ela é imprópria. Ó, 8/2. O numerador é maior que o denominador, só que 8 dividido por 2 dá quanto, gente? 4. Então, o numerador divide o denominador. Quando o numerador divide o denominador, ela é aparente. Então, ela é aparente, ó. Aqui, 9/3. O numerador é maior que o denominador. E 9 divide 3, ó. 9 dividido por 3 dá 3. Então, quando o numerador divide o denominador, ela é aparente. 12/7, ó. O numerador, que é a parte de cima, é maior que o de baixo. E 12 divide 7? Não, não divide, porque 7 vezes 2 é 14. Então, não divide. Então, quando o numerador é maior que o denominador e não divide, ela é imprópria. 5/14, ó, o numerador é menor que o denominador. Numerador menor que o denominador, ela é fração própria. Então, P. Isso é classificar ela em própria, imprópria e aparente, tá? Ó, localiza os números na reta numérica. Lembra que na última aula a gente fez a correção? Quando você tem fração, a gente tem que dividir, ó. 5/6 é 5 dividido por 6. 5 não divide 6, que ele é menor. Então, a gente coloca o 0, a vírgula, acrescenta o 0. 50 dividido por 6 dá 8, ó. 6 vezes 8, 48, sobra 2. Precisa continuar? Não. Pra você identificar na reta numérica, você precisa de um ponto apenas depois da vírgula, tá? Ah, isso aqui, ó, professora, tem número misto e fração. Isso aqui é chamado de fração mista. A fração mista, para você transformar ela em fração imprópria, tem uma regra. A gente multiplica aqui e soma aqui. Então, o B vai ser o seguinte, ó, 5 vezes 1, 5. 5 mais 4, 9. Então, isso aqui é a mesma coisa que 9/5. Porque isso aqui é 1 inteiro e 4/5. Que a gente transforma em fração própria é a mesma coisa que 9/5, ó. 9 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 dá 5, sobra 4. 4 não divide 5, coloca a vírgula e acrescenta o 0. 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 5, 40. Então, o ponto A, 0,8. O ponto B é 1,8. E o C, ó, vamos fazer 3 dividido por 4? Vai dar 3. 3 vezes 4, 12, sobra 1. 12 não divide 4, mas a gente coloca a vírgula e o 0, ó. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8, sobra 2. Precisa continuar? Não, a gente precisa só de uma casa depois da vírgula, ó. Ah, dá para continuar, professora? Dá, mas não precisa. Para a gente identificar na reta, a gente precisa só de uma casa. Ó, 8 dividido por 2 dá 4, né? 4 vezes 2, 8. Então, esse aqui é o D. E o E, ó, 16 dividido por 3. Dá 5, ó. 5 vezes 3 dá 15, sobra 1. 1 não divide, coloca a vírgula, acrescenta o 0. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9, sobra 1. Também não precisa continuar, você só precisa de uma casa. Aí, quando você fizer a reta numérica, ó, a gente tem 0. Então, para mim montar a reta numérica, ó, tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, não é? 7, 8, igual a régua do seu caderno, a régua que você usa, né? Vamos lá, o ponto é 0,8. 0,8 tá entre 0 e 1, só que mais próximo de 1, ó. Então, tá mais ou menos aqui o ponto A, ó.
Ponto B, 1,8. Tá entre 1 e 2, ó. Mais próximo de 2. O que que vem, ó? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2. O C é 3,2, ó. 3,2 tá entre 3 e 4. Só que mais próximo do 3, não é? Ponto C. O ponto D é 4. Então, o ponto D é exatamente o 4 aqui, ó. O ponto E é 5,3. Tá entre 5 e 6, mais próximo de 5 aqui, ó. Que a gente marca aproximado só, tá? Isso vai marcar na reta numérica. Ó, por exemplo, uma população, 3 sobre 100 pessoas usam óculos. Nessa cidade, há 120 mil habitantes. Quantos usam óculos? Então, quem que usa óculos, gente? 3 sobre 100 de 120 mil, não é? 3 sobre 100 avos de 120 mil pessoas usam óculos. Esse dia, na fração, a gente transforma ele em multiplicação. Então, vai ser, ó, 3 sobre 100 vezes 120 mil. Quem não tem nada tem 1. Multiplicação de fração, a gente multiplica a parte de cima com a de cima, a de baixo com a de baixo. Então, ó, 3 vezes 120 mil dá 360 mil. 100 vezes 1, 100. A gente pode cortar um zero de cima com um de baixo, um de cima com um de baixo, ó. 3.600 dividido por 1, 3.600. Então, quantas pessoas usam óculos? 3.600 usam óculos. Ó, para comer uma pizza, Carlos dividiu em 12 pedaços e comeu 3/6 dessa pizza. Então, ele comeu 3/6 de 12, não foi? Esse dia a gente faz multiplicação. Então, você vai achar 3/6 vezes 12. Quem não tem nada tem 1, ó. A gente multiplica a parte de cima com a de cima, de baixo com a de baixo. Numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 12, 36. 6 vezes 1, 6. 36 dividido por 6, 6. Então, ele comeu 6 pedaços. Carlos comeu 6 pedaços. Não precisa copiar os exemplos no caderno. Os exemplos é para você assistir essa aula e entender para fazer os exercícios 6 em diante, tá bom? Beijos, tchau.